Hoje vamos falar sobre Uzumaki, um dos mangás mais famosos do Junji Ito, mas não, infelizmente, do mangá. Vamos falar do anime que saiu nessa última temporada com apenas 4 episódios e nem foram tantos assim, mas criou um caos, um alvoroço na internet. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei, né? Eu terminei de assistir recentemente e eu quero falar um pouco sobre essa conturbada história de uma adaptação do Junji Ito, né? Por que que eles nunca acertam? Enfim, eu sou o Dei e eu quero pedir o like para vocês e, claro, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam de Uzumaki e o que vocês querem que adaptem agora do Junji Ito, né? Porque ele criou várias histórias, várias obras e tem muita coisa para ser adaptada em anime e se vale a pena ser adaptado, beleza? Escrevam aqui nos comentários. Enfim, eu vou começar falando que o anime de Uzumaki ele tem um primeiro episódio muito bom, eu gostei da animação, do jeito que eles fizeram, preto e branco, a história também é boa, né, mas aí é a história do Junji Ito, não tem mérito nenhum na animação, mas o primeiro episódio estava muito interessante e eu estava meio que empolgado para ver o resto, né. O problema mesmo foi do segundo episódio para frente, porque daí virou um caos e a gente viu quase que uns desenhos do Junji Ito mexendo a boca, praticamente era isso a animação, né? A gente via quadros estáticos e uma boca se mexendo, às vezes fora da leitura labial dos personagens falando, era algo tenebroso de se ver, né? E eu acabei meio que ficando por fora da treta no Twitter, eu não estava nem sabendo que o pessoal tinha criticado tanto a animação assim, porque eu não vi no lançamento, né? Eu fiquei adiando para quando lançasse os 4 episódios eu assistisse tudo de uma vez. E olha, eu tenho que dar razão para as pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito chata, quem conhece sabe que eu critico muito os animes, mas eu acho que o Uzumaki vai ser unanimidade, ninguém vai defender essa obra, porque não é a história que vai carregar o anime, apenas a história, né? Porque se fosse para ver só isso, tem um mangá lá, já é de maior sucesso, todo mundo conhece o autor, enfim, é só ler o mangá. A gente queria ver uma boa adaptação em anime, algo fluido, algo que nos empolgasse e nos desse medo ao mesmo tempo, como foi no primeiro episódio, eles conseguiram fazer, né? Então eu fico pensando por que deu tão errado. E eu fui atrás de algumas informações, de alguma coisa que foi dito, né? Primeiramente, Junji Ito não se pronunciou, então eu acredito que não vai ter nada sobre ele, mas a gente descobriu algumas coisas através de seus produtores, né? Lembrando que o anime de Uzumaki foi uma parceria do Adult Swim e o Production ID, que é um dos estúdios bem famosos mundialmente falando, mas o seu produtor executivo, né, que é o Jason DeMarco, ele acabou contando algumas coisas dos bastidores lá na rede social Blue Sky, e inclusive o No Meio Otaku também está lá, então siga a gente no Blue Sky, e ele chegou já a pagar essa matéria, mas ele contou algumas coisas dos bastidores que eu vou trazer para vocês, né? Primeiramente ele falou assim, em resumo, ele falou que tinham apenas 3 opções para nos entregar esse anime pronto, né? A opção A era não terminar e não transmitir nada e considerar isso uma perda, quer dizer, não vamos produzir mais esse anime e o que a gente já fez vamos jogar fora. Essa era a primeira opção. A segunda era apenas terminar e transmitir o episódio 1 e deixá-lo incompleto, que vamos dizer a verdade que foi o melhor episódio. E a terceira opção era lançar todos os 4 episódios, mesmo com problemas e tudo, por respeito ao trabalho árduo que os seus produtores, sua equipe fez, né? E assim ele escolheu a opção 3, que era lançado com problema e tudo mais. Cara, eu vou dar um voto de confiança no Jason, porque eu também não jogaria fora algo que muitas pessoas trabalharam e gastaram seu tempo fazendo, né? Eles precisavam ter o retorno, ver pronto algo que, né, gastaram suor e tempo e tudo mais, e a gente sabe como isso é meio valoroso nos dias de hoje. Então, eu entendo ter lançado com problemas, mas tem problemas, né? Isso é um fato. Dessas 3 opções, não lançar nada também era uma opção, ou não lançar ou lançar tudo. Lançar apenas o primeiro episódio, que é bom, e depois deixar os outros encostados, eu acho que não ia fazer sentido nenhum, ia ser outro problema para eles, porque ia ter gente reclamando, tipo, cadê essa adaptação? Cadê o final? Eu quero ver mais. Então, eles escolheram bem, apesar de ser ruim as adaptações dos 3 episódios seguintes, né? O que se trata essa história de Uzumaki, né? Eu acho que vocês nem querem ver essa porcaria porque o anime é muito ruim e vão ler o mangá, né? Mas eu vou trazer uma sinopse aqui do que se trata meio que por cima, tá? Existe uma cidade, ela é pequena, ela fica meio que isolada
de outros lugares na costa do Japão, e essa cidade ela é amaldiçoada, né? Acontecem muitas coisas bizarras, só que o atrativo, entre aspas, da história são o Uzumaki, que são as espirais, né? Essas formas hipnóticas, como podemos dizer, ela meio que se manifesta em qualquer coisa nesse mundo, nesse local, desde conchas, redemoinhos, enfim, até no céu a gente consegue ver os Uzumakis, e as pessoas começam a ficar meio com obsessões, tipo, eu tô vendo os Uzumakis, eu tô vendo espirais, eu preciso parar de ver espirais, eu quero me tornar um espiral, enfim, e todo mundo começa a entrar nesse caos, a cidade toda, e depois no final é explicado o motivo, enfim, mas essa é a premissa, tá? Os Uzumakis são espirais e todo mundo começa a ver espirais nessa cidade e começa a ficar loucas. E assim a gente vê nossos protagonistas tentando sobreviver ou fugir da cidade ou salvar outras pessoas desse caos. Enfim, tem mais coisas bizarras, tipo pessoas virando lesmas, eu acho que é lesmas. É uma história bizarra, mas tem o selo Junji Ito e qualquer coisa do Junji Ito é bizarro. É um anime ruim, como eu falei, mas a história é boa. Vão ler o mangá, esqueça a animação. Mas é uma coisa que eu sempre costumo dizer para as pessoas, né? Tem coisas ruins que a gente precisa ver para ganhar experiência, para aumentar ou melhorar o nosso gosto pessoal, né? Quando a gente vê um anime tão ruim, que é o Uzumaki, o episódio 2, 3 e 4, a gente consegue meio que criar parâmetros para outras coisas ruins, né? Apesar do primeiro episódio ser muito bom, assista o primeiro episódio pelo menos e aí vai ver o mangá se vocês gostarem e quiserem continuar. Enfim, eu não tenho uma conclusão para dizer sobre esse anime. É uma obra boa, uma história boa, com um anime ruim. Agora ficou a pergunta pro final, né? Por que adaptar histórias do Junji Ito é tão ruim de se fazer, né? Eu acredito que não é só o traço pessoal dele que complica as coisas, mas eu acho também que tem muito uma carga de ter que ser algo fascinante igual no mangá, né? É difícil você pegar uma coisa que deu muito certo e transformá-la em outra. Eu geralmente penso que quando uma obra faz bastante sucesso e você adapta, ou você faz algo original, ou você tenta fazer algo o mais próximo possível, e é nisso que está falhando os animes, né? Porque não tem como fazer algo do nível Jiu-Jitsu, mesmo que eles tentem, porque é algo único, é algo da troca de página, é algo da página dupla, que não tem como fazer no anime e você tem que fazer de outra forma, e essa forma eles ainda não conseguiram fazer de um jeito que fique atrativo e que chame a atenção para o pessoal que gosta principalmente de histórias de terror. Então, existem outras obras que as pessoas falam que não pode ser adaptada, tipo Vagabond, tudo por causa do traço do autor, né? E não é só por causa disso, não é por causa só do traço, mas por causa dos quadros, por causa da dinâmica da história, que ninguém sabe se um diretor vai conseguir colocar isso em prática dentro de uma animação. Então, é complicado, é possível, eu acho que todas as histórias você consegue adaptar, seja em filme, seja em anime, enfim, você consegue adaptar, mas você tem que ser criativo e colocar a marca que você está querendo produzir. Por exemplo, se for um anime, você tem que colocar a animação de um jeito que a história funcione e não só fazer tudo igual está no original, porque aí vai dar errado. Enfim, eu não quero trazer uma solução aqui para nada, até porque eu não sou diretor, eu não entendo porcaria nenhuma disso, mas eu queria falar um pouco sobre o Uzumaki e por que essas coisas dão errado nos dias de hoje, né? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Vocês acreditam que tem como adaptar sim? Como vocês fariam essa história funcionar? Escrevam aqui nos comentários que eu tô curioso para saber, beleza? E claro, de novo, deixa um like porque é muito importante pro canal e se inscreva porque tem mais conteúdos, inclusive reacts diferentes aqui que a gente faz de Dandadan e Blue Box que está lançando semanalmente, beleza? Muito obrigado a todos e falou!